Bom, meus amigos, a gente começa o jornal de hoje com detalhes dos depoimentos de testemunhas e também dos suspeitos da morte da personal trainer Andressa Serantoni. A repórter Melissa Alcântara é quem tem acompanhado essa história desde o comecinho. Ela conversa agora com a gente ao vivo. Eu queria entender, Mel, que tipo de informação que a polícia conseguiu obter, né, depois desses depoimentos que foram prestados. Bom dia para você. Olá, Casagrande, bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, o delegado estava me explicando aqui com relação às provas, né? Que existem as provas materiais e as provas testemunhais. E no caso aí dessa personal trainer, a Andressa Serantoni, existiam 3 testemunhas no local e que acompanharam e viram toda a cena, todo o episódio brutal que chocou aí todo o Brasil. E essas testemunhas, por terem acompanhado do início ao fim da ação, elas trazem sim elementos importantes para entender toda a dinâmica desse crime. Mas é o delegado que vai explicar direitinho para a gente que informações essas testemunhas trouxeram, o que elas disseram e que foi colocado no inquérito policial. A gente está aqui com o Dr. Laércio Senaviva Filho. Doutor, bom dia. Quais são essas circunstâncias, então, que ajudam a polícia a entender esse crime? Bom dia a todos. A Polícia Civil conseguiu apurar até o presente momento, de acordo com as provas testemunhais coligidas, de que houve uma discussão entre os vizinhos e, de uma forma brutal, cruel, o Joel e a Cidileide atacaram a Andressa, e impossibilitando que ela se defendesse, inclusive, e desferiram golpes brutais com arma branca, com facas, na região do pescoço e também na região da cintura. Inúmeras perfurações, né? Então, todos esses elementos, junto com a prova material que vai ser produzida através do laudo necroscópico e dos exames periciais, irão fornecer subsídio para que a justiça possa efetivamente condenar esses 2 assassinos. E conversando ali com os vizinhos, alguns me relataram que não conseguiam nem se aproximar para tentar ajudar. O que eles disseram para a polícia? O que eles presenciaram? Que situações? Doutor? Uma das testemunhas, inclusive, que tentou se aproximar, foi ameaçado pelos agressores de também ser agredido com a faca. Então ele se voltou para trás e acionaram a polícia. Tal fato aconteceu também com a irmã de Andressa, que visualizou isso, gritou para que eles parassem, e eles fizeram ameaças, e aí eles se recuaram, não conseguiram impedir que eles perpetrassem o crime. E essas testemunhas que contaram que a mulher segurava a Andressa enquanto o Joel dava golpes com a faca. Qual foi o cenário? Sim, na verdade, sim. Cada testemunha teve uma visão de um campo que ela estava de visão e conseguiram visualizar uma parte da cena. Então, tem a testemunha que verificou que a Cidileide segurava a Andressa enquanto o marido a golpeava no pescoço. E também uma outra testemunha fala que também o Joel, por ser homem e ser mais forte, que segurou também, pôs os joelhos dele em cima do corpo da Andressa, impossibilitando que ela se mexesse e se defendesse, enquanto ele a golpeava na região do pescoço. E a Cidileide também teria feito uso de uma faca? Sim, teria. Os 2 estavam com facas? Sim, segundo o relato das testemunhas, houve a informação de que ambos desferiram facadas na vítima. E o que eles disseram para a polícia, esses 2 suspeitos, então? Eles confessaram, disseram que já tinham planejado esse crime? O que eles trouxeram para a polícia? Na verdade, eles usaram a prerrogativa constitucional de falar somente em juízo, permaneceram silentes no momento da lavratura do auto flagrancial. Foi um ato, então, que não foi planejado ou não dá para saber? Isso não dá para saber ainda se já tinha a premeditação em relação a isso, né? Na vida pregressa, que é um documento que é feito quando do indiciamento dos acusados,
Um deles, o Joel, fala que sim, teria sido premeditado, né? Mas aí não dá para saber se ele se refere ao momento da ação ou se era um crime que foi premeditado há tempos atrás. Isso vai ser levantado durante o inquérito ou só na ação? O inquérito serve para apurar cabalmente os fatos e aprofundar as investigações com oitiva de outras eventuais testemunhas que possam vir a ser identificadas, bem como a realização de outras provas materiais, como, por exemplo, o auto de reconstituição ou reprodução simulada dos fatos, que poderá propiciar a gente a analisar como que foi a dinâmica exata do crime, desse crime bárbaro, né? O senhor está dizendo sobre um crime bárbaro. Nos anos de profissão do senhor, o senhor já deve ter acompanhado muitas situações. Essa, em especial, chama a atenção por algum motivo? Com certeza. É um dos crimes bárbaros que eu passei durante meus 30 anos como delegado de polícia, e a gente fica perplexo, né? Tamanha crueldade que esses dois praticaram em face da Andressa. Tá, ok. O Marcelo no estúdio, acho que quer fazer uma pergunta. Marcelo, por favor, fica à vontade. Exatamente, Mel. Se puder reproduzir a pergunta para o delegado, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Vizinhos disseram que as duas pessoas envolvidas, né, os dois acusados aí desse crime, teriam dito durante a discussão, né, a mulher teria dito o seguinte para o marido: vai lá, pega essa faca e a gente já resolve isso. De alguma forma, eles já tinham pensado, por mais que não se tenha certeza de que houve premeditação, essa informação procede, ela teria realmente dito isso durante ali o calor do momento? E se ela disse isso, qual seria o motivo dessas facas estarem no carro? Doutor, o Marcelo está dizendo o seguinte, que no interrogatório da mulher, da suspeita, ela teria dito, vai lá, pega e resolve isso. Isso indica alguma coisa? É um indício de premeditação? A gente não pode afirmar? O que a gente pode dizer com relação a essa fala dela presente no interrogatório? Na verdade, não está no interrogatório dela. Essa fala está constando no depoimento de uma das testemunhas, em que é mencionado que ela teria falado para o marido: vai lá e pega, vamos acabar logo, vamos acabar com ela, né? Mas isso não quer dizer que foi premeditado. Premeditado, o crime é quando há um planejamento com bastante tempo antes, né? Onde há um planejamento sobre como que eles vão fazer isso. Na verdade, já deveria ter alguma rusga. Há comentários que ela teria ciúmes da Andressa, porque o marido olhava, né, a Andressa quando ela ia na casa. Então, pode ser que houve, inclusive, essa premeditação. Mas, por enquanto, baseado somente no que ela disse, que a testemunha ouviu, não que ela falou no interrogatório, mas que a testemunha reproduziu, não está configurada ainda a premeditação. O que está configurado até agora, de forma evidente, é o motivo fútil e também a qualificadora de que ela um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E essas qualificadoras permitem que ambos possam vir a ser condenados pela uma pena de reclusão de 12 até 30 anos. Tá certo. Marcelo, tem mais uma pergunta, é isso? Eu tenho. Mel, em relação a essa informação que alguns vizinhos disseram, né, de que a Cidileide teria o hábito de filmar pessoas, filmar vizinhos, que ela gravaria constantemente outras pessoas. A polícia conseguiu identificar se realmente essa era uma informação verdadeira? Era um hábito comum que essa mulher tinha? E se sim, que tipo de gravação que era feita? Era uma gravação intimidatória? Era uma gravação que servia apenas para um registro que a gente não sabe o motivo? Celular dela foi apreendido? Doutor, com relação... a informação é que a Andressa chegou em casa e a Cileide já começou a filmá-la com o celular. Aí vizinhos disseram que esse era um comportamento comum, tanto dela quanto do marido dela. Chegou essa informação até a delegacia, tá isso no inquérito também, essa situação deles fazerem imagens das pessoas na rua. Vocês sabem que tipo de imagens são essas? Esse telefone foi apreendido, o da Andressa também foi apreendido. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Os aparelhos celulares foram apreendidos, mas há menção das testemunhas de que a Cidileide costumava filmar a vizinhança, né? Não há menção que o Joel faria dessa forma também, apenas ela. E é uma coisa que incomodava todos os vizinhos, né? Então houve esse comentário. Mas não sabe que tipo de filmagens ela faria? Não se sabe para qual fim que ela destinava a filmagem que ela faria. E o que está no celular, tanto dela quanto da Andressa, demanda tempo para averiguar tudo isso? Vai ser examinado pelos peritos e o laudo costuma ficar pronto, tem o prazo para ficar pronto em até 30 dias. Tá certo. Ontem a gente sabe que o casal passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O que isso significa, doutor? Significa que o magistrado, né, o juiz de direito, entendeu que o inquérito policial foi instaurado mediante auto de prisão em flagrante, respeitando os princípios da legalidade, que não há nenhum problema em relação ao flagrante que poderia causar o relaxamento. Além disso, ele vislumbrou que há indícios da autoria e da materialidade delitiva do crime em apreço, e aí, razão pela qual que ele converteu aquela prisão flagrancial em prisão preventiva, que vai durar enquanto não houver condenação. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e a gente com certeza vai acompanhar aí, as próximas etapas, o que vai acontecer daqui para frente com relação a esse inquérito e ação judicial também, né, Marcelo? Exatamente isso, meu. A gente optou por alongar aqui um pouco esse assunto, pessoal, porque como é um assunto de grande repercussão e de grande comoção, o Brasil inteiro está acompanhando essa história. A Melissa tem feito reportagens por SBT Brasil, tem trazido informações do Primeiro Impacto, enfim, todos os nossos telejornais. O Brasil quer entender a história, o Brasil quer realmente acompanhar e saber o que está acontecendo. Por isso que é importante ouvir da boca do delegado esses detalhes, essas informações, cruzar informações, porque depois de um crime como esse, começam a ventilar uma série de notícias. E sempre que se ventila informação, no Diz que me disse, o vizinho ouviu falar e a pessoa vai passando isso adiante, muitas vezes pode criar ali um enredo que não existiu. Por isso que é importante, então, que a polícia traga esse esclarecimento público para que todo mundo que está em casa consiga entender certinho. Com certeza é apenas o começo de uma longa investigação para poder fechar todo ali, montar todo o quebra-cabeça dessa história. Ao que tudo indica, foi realmente uma coisa sem premeditação, foi feita ali por impulso. Agora tem que entender se realmente esse ciúme que ela tinha da jovem tem alguma influência nisso ou não. Enfim, são detalhes que a gente vai atualizando para todos vocês que estão em casa. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, que continua monitorando, continua apurando essa história e vai trazendo para a gente sempre em detalhes aqui nos nossos programas. Bom dia para você, Mel.